Deus seja louvado. Amém. O Senhor mostra a sua palavra no livro de Neemias. Glória a Deus. Um minuto que eu já passo o capítulo. Livro de Neemias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, Senhor. Neemias capítulo 4, irmãos. Glória a Deus. Santo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Nessa Bíblia vai estar na página 482. Glória a Deus. Santo. Antes de Esther. Glória a Deus. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a tua cabeça, e faça com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, que o tornavam a vós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos.
e edificavam, e que tocava trombeta, e o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vós ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me perseguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas à água. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nas alturas. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe essa noite para nós. Fizemos a leitura. O que o Senhor vai exortar, vai de falar, ainda não sabemos, irmãos, mas ficamos em comunhão para ouvirmos a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a Deus. Irmãos, o título já diz tudo, irmãos. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Glória a Deus. Olhando materialmente, acredito que na comunhão já entendemos o que o Senhor quer falar com essa palavra. Glória a Deus, aleluia. A palavra é um tanto conhecida, irmãos. Glória a Deus. Salvo engano, Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei da Síria. Um cargo de confiança. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Neemias soube, como diz aqui, que Jerusalém estava desolada, irmãos, ele chorou bastante. Chorou muito, orou, jejuou aos pés do Senhor e entrou em preparação, irmãos. Pensou em tudo o que ele ia falar, como ele ia fazer, mas o Senhor tinha que prosperar na vida dele. Ele teve o coração quebrado ao saber que a cidade natal dele estava com os muros, glória a Deus, aleluia, destruídos, portas queimadas, como fala aqui, irmãos. E naquela época, irmãos, como já sabemos, era muito desonroso ter a cidade destruída. Qualquer um entrava e saía, porque os muros não tinham aberturas, estavam quebrados e portas queimadas, irmãos. Ele ficou muito triste, o rei notou essa tristeza dele, como sabemos, glória a Deus, aleluia, e percebeu a tristeza no semblante dele e falou: Neemias, o que está acontecendo? Isso provavelmente é a tristeza da alma, porque Neemias tinha tudo, irmãos. Ele tinha acesso a comida boa, bebidas, ele tinha um quarto confortável, provavelmente, por ser braço direito do rei, está numa posição de privilégio. Então ele falou da cidade desolada e já propôs também que ele queria reedificar a cidade. E o Senhor Deus viu o intento de Neemias. O Senhor Deus fez prosperar o intento dele. E o Senhor entrou no coração do rei da Síria, que poderia falar: olha, isso aí não é problema meu não. Eu não tenho nada a ver com isso, Neemias. Mas não, o Senhor entrou no coração do rei da Síria e falou assim: o que você precisa? Fala para mim. E ele já tinha todo o plano, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Já lemos muitas vezes, irmãos, Neemias falou: olha, eu quero reedificar os muros, me dá autorização, eu preciso ir, porque lá está sepultados meus pais, meus parentes, e é desonroso uma cidade desolada por não ter muros e portas. E o rei falou: então você vai, e eu vou dar autorização para você. Deu carta para ele ter apoio da guarda real, apoio para pegar madeira, e foi na missão, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele faz assim, irmãos, quando o nosso intento é bom, quando nós queremos fazer o bem, oramos ao Senhor em silêncio, o Senhor opera, não importa quem seja, onde você esteja, o Senhor abre os caminhos, envia os anjos na frente. Glória a Deus. Até as criaturas desse mundo não entendem, mas olham para você diferente, falam: olha, o que você precisa? Eu vou te ajudar. Glória a Deus, aleluia. É o poder do nosso Deus, irmãos. Os corações de todos, irmãos, que passam nessa terra, desde o primeiro dia até o último, está nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser fechar o coração, Ele fecha, mas se quiser abrir e fazer o bem, o Senhor não tem
nada que impeça Ele, porque Ele é o Criador, tudo está conectado a Ele, o poder dele sai para todas as coisas, tudo que tem vida, matéria, irmãos, é poder do Senhor, matéria que Ele criou, então não tem nada que possa, glória a Deus, se opor contra a vontade do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Neemias chegou lá, irmãos, como sabemos na história, glória a Deus, os muros caídos. À noite ele chegou, foi ver o muro em silêncio, andou pelo vale à noite, não avisou ninguém, analisou todas as partes mais críticas, as portas queimadas, e ficou em silêncio. Ninguém soube o que Neemias fazia lá. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Orou ao Senhor Deus, um homem de fé, irmãos, um homem que tinha os seus joelhos no chão, não importava quantas horas, dias ou semanas passava, Neemias sempre estava aos pés do Senhor, e o Senhor prosperava, porque a confiança de Neemias era no Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele não olhava, será que eu vou conseguir? Mas ele olhava, Senhor, prospera no meu caminho, se for da tua vontade, que o Senhor me dê sabedoria para falar com o povo, que o Senhor me ajude a fazer como tem que ser feito. Glória a Deus, aleluia. E Neemias em silêncio foi, analisou lá os estragos, não falou para ninguém, pegou só os de confiança, foi montado no animalzinho, olhou tudo à noite, voltou e orou. E o Senhor, me dá a luz, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, por onde começar. E o Senhor prosperou na mente de Neemias, porque ele tinha um coração íntegro. O coração de Neemias estava ligado no Senhor. Ele falava, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o que eu tenho que fazer? E na comunhão o Senhor falava para ele, glória a Deus, aleluia. Olha, aquele muro está mais baixo, ali está mais crítico, lá está menos, aqui tem que ser urgente. E de repente ele anunciou para o povo, anunciou que tinha que fazer os intentos, o que o Senhor fez operar na mão dele. E o povo creu. Ele falou como o Senhor tocou no coração dele, tocou no coração do rei da Síria, e todos ficaram assim, nossa, mas o rei da Síria permitiu você vir com essas madeiras, esses homens, só pode ser o Senhor, então nós vamos trabalhar na obra. Glória a Deus, aleluia. Porém, irmãos, essa obra sempre, glória a Deus, aleluia, essa passagem pela nossa terra tem um preço, um custo, irmãos, não é fácil. Lutamos no céu contra os traidores, irmãos, que traíram o Senhor, mas aqui na terra lutamos contra o adversário das nossas almas, porque foi tratado que passaríamos aqui. Então, enquanto nós estamos na reestruturação, o adversário não descansa um sequer segundo, é 24 horas, glória a Deus, atacando o seu povo. E onde ele vê uma brecha, ele entra, e para tirar é difícil, irmãos, glória a Deus. Mas como Neemias, ele sempre orava ao Senhor, estava sempre aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Bendito Tu és, Pai amado. E muitas vezes, irmãos, nas provas dessa vida, o adversário levanta, assim como Neemias falou dos seus planos, o que o Senhor estava fazendo, reuniu as famílias e falou, vamos reconstruir o muro, o Senhor está prosperando a nosso favor. Glória a Deus. Sempre quando há evolução na obra, sempre quando há intenção de melhora, reedificação, para podermos reabilitar as nossas almas, o adversário se levanta, irmãos, como se levantou aqui. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Porém, Neemias falou, olha, grande é o nosso Deus. Eles estão falando que vão atacar à noite, de dia, nós não vamos ver, não vamos nem saber. Mas Neemias ouviu tudo, o povo estava com medo, porque eles moravam nos voltas dos muros de Judá, irmãos, da cidade de Jerusalém, e o povo começou a ficar temeroso. Falou, Neemias, mas quando souberam que ia reedificar o muro, os nossos adversários falaram, não, vocês não vão reedificar não, vamos entrar, vamos pegar vocês quando vocês menos perceber. Uma raposa se entrar destrói esse muro aí, isso daí não vai prosperar. Glória a Deus, aleluia. Mas o adversário é sujo e mentiroso, ele sempre fala mentiras, ele sempre tenta entrar pelo desânimo, tirando as forças do crente na terra. Glória a Deus, aleluia. Ele vem com desânimo, vem atacar as nossas mentes e falar, olha, você é fraco, você não vai conseguir. Por que você está aí onde você está? Você acha que isso é especial? Você acha que isso daí vai dar em alguma coisa? Mas ele é mentiroso, então o Senhor te fala, quando ele vir te falar, você pode falar com autoridade,
para trás de mim, Satanás. Aleluia. O Senhor Deus, meu Pai, o que me criou, e o Senhor Jesus, o meu mestre, Ele prospera na minha vida. Enquanto eu tiver um coração íntegro voltado para o Senhor, enquanto a vontade do Senhor estiver acima das minhas vontades, o Senhor vai prosperar na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. E o Senhor prospera, irmãos. Muitas vezes, coisas que o Senhor nos revela, temos que ficar em silêncio, tudo no seu tempo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Neemias, quando inspecionou os muros, ele não falou para ninguém, pegou só os de confiança e analisou tudo e orou ao Senhor. E o Senhor abriu a mente dele, prosperou na mente dele, revestiu ele de forças. Ele sabia que como homem ele não poderia, porque o adversário podia aparecer e destruir todos eles, mas ele confiou no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito tu és, ó Pai amado. Aleluia, Jesus. E o povo desanimado, glória a Deus, e falava: olha, tem os inimigos, tem entulhos, muitas pedras de entulhos. Glória a Deus, aleluia. Não vamos conseguir. Não vamos. Mas Neemias, glória a Deus, aleluia, se levantou e chamou a todos para oração, para união. Glória a Deus, aleluia. Ele falou: olha, vocês estão olhando o inimigo, que é pequenininho, mas vocês estão esquecendo de quem é o nosso Deus, que é infinitamente maior. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, entendem essa palavra, irmãos? Muitas vezes o adversário fica aqui soprando, e nós às vezes dá crédito, deixa um dardo inflamado entrar. Glória a Deus. E ele quer que você dê crédito no que ele está falando, mas não dê crédito a quem é mentiroso, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Antes do Senhor de falar, não dá crédito porque o adversário tem falado para você. Você tem que olhar para mim, que sou maior acima de tudo isso daí. Glória a Deus, aleluia. No estalar de dedo essa terra pode passar, não existir mais. O amanhã pertence ao Senhor. O deitar ou levantar dá nas mãos do Senhor. Então o adversário não tem poder nenhum nas nossas vidas. E é o que é maior sobre todas as coisas é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala: não vai ser feito nada além do que está contratado. E se o adversário pensar em refazer alguma coisa que vai além do que nós contratamos no céu, está no seu contrato, o Senhor entra com providência poderosa e coloca ele no lugar dele, aleluia. Bendito é o Senhor das alturas. Mas para isso tem que ter joelho no chão, irmãos, tem que ter comunhão. Quando o adversário falar, o povo parece que está desanimado, fazer como Neemias: olha, fiquem calmos, o Deus que nós servimos é maior que o nosso adversário. Tem bastante entulho, é difícil, vai demorar, mas o Senhor vai prosperar, porque olha o que o Senhor tem feito até agora. Como dizendo: olha para trás, olha para a sua vida, todas as suas obras, os mistérios, tudo que o Senhor te revelou, tudo que o Senhor fez na sua vida, que para as criaturas, se for contar, é sobrenatural, mas você sabe que foi o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor lhe prospera na sua mão, porque os seus intentos é bom perante o Senhor. E aqueles que têm os intentos bons, como Neemias, o Senhor sempre vai prosperar, porque a intenção dele era reedificar os muros. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E o povo desanimado, irmãos, como diz aqui, 10 vezes disseram: não vai dar certo. Os inimigos são muitos, glória a Deus nas alturas, muito pó. Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Glória a Deus, aleluia. O adversário, irmãos, ele ataca na mente, muitas vezes, até os de dentro, irmãos, desanima, desfalece. Então essa é a importância de termos o Senhor, blindarmos o nosso ser e falar: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, porque o adversário ele nunca vai parar, vai ser do início ao fim. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus não foi diferente. Do início ao fim da missão dele, até na cruz, no último suspiro, eles apedrejavam o Senhor e falavam: blasfema contra o teu Deus. Olha, você está sozinho aí. Que pai é esse que deixa um filho sozinho? Mas ele ficou em silêncio. Bendito é o Senhor. Ele sabia que tinha que passar. O cálice era amargo. Muitas vezes nós, glória a Deus, no passado o Senhor pegava nós no colo,
tratava como uma criança espiritual, mas hoje é o remédio amargo para as nossas almas. E como adultos espirituais que somos, glória a Deus, nós sabemos que esse remédio, ele vem para salvar, vem para matar o câncer, vem para nos livrar da morte espiritual. Por isso que devemos aceitar a vontade do Senhor. O muro era grande, a obra era difícil, parecia impossível, mas o Senhor era maior do que tudo. Glória a Deus nas alturas. E tinha os entulhos, irmãos. Glória a Deus. O que são os entulhos hoje em dia, irmãos? O Senhor mostra que os entulhos, as mágoas, irmãos, o peso emocional do passado, as coisas que fazemos e fala, mas será que o Senhor vai me perdoar? Será que aquele irmão que vai ficar magoado comigo, eu não sei o que vai ser, é passado, irmãos. E o Senhor te fala, o meu amor tudo suporta. Enquanto tiver amor, união no coração da igreja, a obra prospera. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a teu santo nome. E como os servos de Neemias, os moços, todas as famílias, e foi chamando todos. Glória a Deus. Reuniu mais irmãos, mais famílias nas partes mais baixas e colocou guarda de dia e de noite. Ele ouviu sim o adversário falar contra a obra, mas ele falou, tudo bem, o adversário pode falar, mas o Senhor vai prosperar e nós vamos redobrar a guarda. Então, glória a Deus, aleluia. Que exemplo, irmãos, materialmente trazendo para o espiritual. Os moços trabalhavam na obra, carregando entulho de dia e de noite, uma mão na espada e outra mão na obra, querendo dizer, nunca deixe de trabalhar. Como diz o hino, trabalhar, trabalhar, vigiar e vigiar sem cessar, irmãos. Porque como o Senhor fala no início da palavra, adversário, ele é astuto, ele não perde tempo, então ele fica caçando oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Mas se a mão está na espada, que é a palavra de Deus, se nós estamos olhando para o Senhor, que é tudo para nós e nos reveste das forças que nós não temos, nós venceremos até o fim, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Louvado seja Deus. E como o Senhor falou antes da oração, a união da igreja liberta o aflito. Quando Paulo estava lá na cadeia, glória a Deus, aleluia, a igreja orava, irmãos, orava incessantemente, e o Senhor mandou o anjo. E hoje no nosso tempo, irmãos, e assim como do Neemias, não muda, igreja unida, irmãos, quando tem oração, tem amor, humildade, tem perdão, tem misericórdia, tem exemplo de Cristo na obra, não tem o que pare a obra, irmãos. Como dizia, tocava a trombeta, fica com a trombeta no alto aí. Se o adversário atacar lá na parte mais baixa, vai reunir todos lá. Não é assim, irmãos, quando o irmão fala no grupo, olha, eu estou passando por uma prova, orem por mim. E na madrugada os irmãos ajoelham, apresentam nas mãos do Senhor. O Senhor manda os anjos, manda as providências, manda a libertação. Glória a Deus, aleluia. É o poder do nosso Deus na união da igreja, irmãos. Glória a Deus, aleluia. A igreja unida, irmãos, o adversário não pode, ele pode tentar, ele pode falar, mas ele não vence quando tem união. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Jesus. E as portas, irmãos, queimadas, glória a Deus, aleluia. Como que dizendo, a Santa Jerusalém, glória a Deus, aleluia, a cidade do Deus vivo. Aleluia, Senhor, com as portas queimadas, como que dizendo, quando as portas estão queimadas, qualquer coisa pode entrar. E o que está saindo da obra? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala, vigiai portas, vigiai. Não deixe, reconstrua as portas, não deixe entrar o maligno que quer entrar astuto e fazer bagunça no nosso meio. E cuidado com o que sai das portas para fora também, porque o que fica lá dentro é só o Senhor que sabe. Tem a misericórdia do Senhor, tem o perdão do Senhor. Então vigia as portas, fecha as portas para o adversário e ele nunca mais entrará. Enquanto o Senhor estiver na sua vida e você ajoelhado, clamando a misericórdia, o Senhor coloca proteção nessas portas e deixa a cada dia mais forte. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito é teu santo nome. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é uma palavra que o Senhor está dando autorização para a reconstrução aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele fala o que você precisa. No caso de Neemias era madeira, homens, é a obediência do povo. Mas o Senhor fala o que você precisa. Eu vou te dar o que você precisa. Reconstrua os seus muros. O adversário vai ficar atacando de dia e de noite, mas eu serei contigo. O que você precisar eu vou enviar.
Tira todo o entulho, tira toda a sujeira, tira toda a mágoa, o peso emocional, glória a Deus, aleluia. Tira tudo que não provém do Senhor e vai tirando o entulho. Mas é muito entulho, Senhor, mas o Senhor fala, continua, uma mão na espada, outra mão na obra. Glória a Deus, aleluia. Porque o muro tem que ser reerguido, ele vai ser reconstruído. Você precisa estar perfeito para quando o Senhor voltar. Ele vai aparecer numa nuvem e falar, como estão os muros, reerguer os muros. Está erguido certinho, o Senhor fez a limpeza, fiz, Senhor, perdoei, amei tudo que o Senhor mandou. Então, bendito Tu és agora para morar no reino da glória. Agora pode entrar na Jerusalém, não a da terra, irmãos, mas a do céu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai abrir as portas, poderemos entrar, ver a face do nosso Pai mais uma vez eternamente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Palavra de reedificação na obra, irmãos. Mas para reedificar, tem que tomar cuidado com o desânimo, porque o adversário não cessa, mas o Senhor também não tira a tua mão da obra. O Senhor fala, se você trabalhar, se você não desistir, se você me colocar acima de tudo, você vai prosperar na sua missão, você vai prosperar na reedificação que eu estou fazendo dentro do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Isso daqui é uma carta de autorização, irmãos, não do rei da Síria, mas do rei dos céus, irmãos. Aleluia, Senhor. O Senhor Deus fala para o Filho dele, o Senhor Jesus, ó, pega essa carta e leva para a minha obra. O que está precisando? Está faltando comunhão? Está faltando oração? Está faltando o quê? Está faltando amor, dons? Eu vou enviar tudo o que precisa, mas não pare de trabalhar. Aleluia, aleluia. Bendito, Senhor. Irmãos, é revelação da palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a porta é estreita, as obras é difícil. O Senhor falou, ó, a porta, o caminho que leva ao céu, ele é estreito. E às vezes é difícil mesmo, irmãos, andar num caminho estreito e vai afunilando, apertando. Como o Senhor falou na boca da serva de Deus, nós estamos na reta final. O adversário desesperado, atacando com tudo que tem. E parece que está cada vez mais difícil. Mas o Senhor fala, é difícil mesmo, porque estreita o caminho que leva à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E vai esbarrando, às vezes se machuca. E o Senhor fala, se está levando alguma coisa, tem que ir deixando no caminho. Glória a Deus, aleluia. Os entulhos que o Senhor fala aqui, irmãos. Aqueles que não querem ir para o céu, não, vamos ficar na porta larga aqui, no caminho largo. Leva bagagem em excesso. O Senhor fala, não é esse caminho. O caminho que leva para o céu, ele é estreito. Não cabe bagagens dessa vida, não cabe mágoas, não cabe nada que não provém do Senhor. Então temos às vezes e deixando essas bagagens no meio do caminho e vai estreitando, chega uma hora que é só você e o caminho e vai chegando cada vez mais perto do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor mostra a igreja num caminho muito estreito, às vezes machuca, vai doendo porque vai estreitando, é perigoso, mas está chegando no fim, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito ao Senhor nas alturas. E para ser limpo pelo Senhor, irmãos, tem que haver humildade no coração, porque o Senhor, a vontade do nosso Deus tem que estar acima das nossas. Muitas vezes olhamos e falamos, Senhor, mas não é assim que eu queria, mas o Senhor fala, mas do meu jeito é melhor. Se você aguentar, você terá uma grande recompensa. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Foi assim lá com Naamã, o sírio, irmãos, tomado de lepra, leproso, nada resolvia, tentava de tudo, até que a servinha lá, glória a Deus, falou, olha lá, numa terra tem Eliseu, um homem de Deus. O Senhor, tudo que ele fala, o Senhor opera. Aquele homem lá é revestido do poder do céu. E ele foi lá conhecer Eliseu e pensou assim, nossa, esse Eliseu aí deve ser terrível mesmo. Eu vou lá ver quem que é esse Eliseu. E chegou com soberba, grandiosidades, oferecendo ouro e achando que ia falar alguma coisa assim, estrondosa para ele. Ele falou assim, olha, o Senhor fala para você, vai lá no Jordão e se banha 7 vezes. Ele já olhou assim, aquela soberba, eu entrar naquele Jordão? Glória a Deus, aleluia. Eu não vou entrar não. Eu achei que com uma palavra ele ia me curar, tirar minha lepra. Todos falam desse tal de Eliseu aí. Glória a Deus, aleluia. Soberba, irmãos. Glória a Deus, muita soberba. E voltou para trás com o narizinho empinado dele. Até que o servo dele, salvo engano, Azer, não lembro, irmãos, falou, olha, já tentamos de tudo. Por que você não tenta? O que Eliseu falou.
Todo mundo fala que ele é o homem de Deus, o que ele fala, o Senhor prospera nas palavras dele, ele é guiado pelo Senhor e não custa na mão, vai lá se banhar nesse Jordão. E ele pensou, abaixou o nariz dele e falou, sim, é verdade, eu já tentei de tudo, essa lepra, e o Senhor sabe certamente quantas noites sem dormir se coçando, irmãos. Irmãos, imagina a coceira no corpo inteiro, aquelas feridas abertas. Glória a Deus. Ele falou, eu vou tentar isso daí. E foi lá, teve que se humilhar, se rebaixar e se sujeitar à vontade do profeta, que era a vontade de Deus na vida de Naamã. Glória a Deus. Um homem assírio, idólatra, foi se sujeitar a um homem judeu que eles condenavam. E ele entrou no Jordão uma vez. E o Senhor falou, 7 vezes o Naamã. E foi entrando 1, 2, 3. E na 7ª vez ele saiu purificado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque ele abaixou a cabeça, ele fez a vontade do Senhor. E se muitas vezes nós falamos, Senhor, mas esse cálice é muito amargo, esse remédio, a minha vida, a situação que eu estou passando, isso daqui não dá para mim, não dá, meu orgulho não dá para tanto, Senhor. E o Senhor te fala, vai mergulhando nesse Jordão, vai mergulhando nos processos dessa vida, que eu estou limpando você, não da lepra material, mas de um câncer espiritual. Glória a Deus, aleluia. E olha o número do céu de novo, 7, irmãos, glória a Deus. As 7 necessidades voltando para Naamã, glória a Deus, aleluia. O Senhor tirou a 8ª necessidade e as 7ª necessidades foi se restabeleceram na vida dele, mas porque ele abaixou a cabeça, ele aceitou a vontade do nosso Deus, aleluia, Senhor, e saiu purificado. E o Senhor te fala, você tem mergulhado nos Jordões, mas tem lepra para tirar ainda, e eu vou continuar mergulhando você, até que as 7ª necessidades voltem e a 8ª saia, é o desequilíbrio. Glória a Deus, aleluia. E é difícil, irmãos, esse mar de vidro. Às vezes nós caímos, mergulhamos, mas a mão do Senhor está sempre posta. Olha, você errou, mas sobe aqui que eu vou te ajudar. Glória a Deus, não se machuque mais, continue andando com cuidado nesse mar de vidro. Glória a Deus, aleluia. Mas para aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que falam, eu não vou pegar na mão do Senhor, e o Senhor fala, então vai afundando para um abismo e nunca mais tem volta. Mas aquele que estende a mão com misericórdia, tira o orgulho de fora, vai limpando esses entulhos que o Senhor fala, vai tirando as mágoas, vai colocando humildade, amor, misericórdia, perdão de Cristo no coração. O Senhor sempre está com a mão assim, fala, vem que eu te levanto de novo. Glória a Deus. O Senhor fala, continua caminhando, que você vai mergulhar mais algumas vezes, mas eu estou tirando a sua lepra espiritual. Glória a Deus, aleluia. Para salvar a sua alma, você vai ter que mergulhar nesse Jordão. Ah, Senhor, mas eu sou muito orgulhoso, eu sou muito orgulhosa. E o Senhor te fala, então continua mergulhando, que eu estou te purificando. É ruim, é doído, mas é a vontade do Senhor na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque quando a obra estiver pronta, você vai estar glorificando. O muro vai estar restaurado, as portas restauradas. Nada mais vai entrar que na permissão do Senhor. E de você nada mais vai sair que não é para lá fora saber. E a sua intimidade do Senhor vai ser única na terra. E no céu muito mais mistérios te aguardam. Glória a Deus, aleluia. Irmão, o Senhor traz até aqui esta palavra. Deus seja louvado. Amém.